Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live, nossa segunda live da jornada do Direito Previdenciário Administrativo. Estou aguardando aqui o Leandro e a Amanda entrarem para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que hoje é a nossa segunda de 3 lives que a gente vai fazer para conversar mais sobre o Direito Previdenciário Administrativo. A live de ontem já está disponível no meu Instagram, caso vocês queiram assistir, tá lá no IGTV. É possível sim de assistir, ficou gravada, assim como a de hoje vai ficar gravada também, tá? Já quero dar um olá para todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Muito obrigada por estarem com a gente aqui, compartilhando seu almoço, né? O seu tempo, para a gente poder estar juntos e conversar sobre essa realidade que tem se tornado cada vez mais, né? Indispensável na atuação dos advogados previdenciários, que é o direito administrativo, a atuação junto ao INSS, junto às juntas de recurso, ao CRPS, né? A importância dessa atuação, um processo administrativo maduro, que venha, então, a possibilidade, se for necessária, para você poder garantir o direito do seu cliente. O nosso bate-papo hoje Oi, Gi. eu ia mandar para a gente trocar ideias mesmo sobre peculiaridades, né? Dicas. Já estou aqui recebendo os meus dois queridos amigos, Amanda e Leandro. Estava dando um oi pro pessoal também. Vocês podem. Eu vou passar primeiro para Amanda, depois para o Leandro. Lembrando de quem não estiver falando, deixar o áudio fechado para ficar mais fácil aqui, para não dar problema de retorno de áudio. Amanda, fica à Oi, vontade para dar um pessoal, oi pro boa pessoal. tarde. Espero que todos estejam muito bem. Como a gente estava falando, hoje é a nossa segunda aula sobre processo administrativo previdenciário e estou muito feliz por estar aqui de novo e amanhã também. Boa tarde para todo mundo. Olá, gente, boa tarde. Que gostoso estar aqui com vocês mais uma vez aí durante o almoço, fazendo uma companhia aí no almoço de várias pessoas, muita gente já voltando ao trabalho, muita gente ainda indo almoçar, cada um aí nos seus afazeres, mas muito boa tarde, muito bom trabalho, e aqui estamos, Gi, mais uma vez para a gente conversar aí sobre onde tudo começa, né? Sobre o processo administrativo previdenciário e o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a nossa atuação, para a gente atuar da maneira correta e não ter problemas tanto com a gente, nem com os direitos dos nossos clientes, dos segurados e da Previdência Social. E já vamos começar, Mil. Leandro, já fica você aí para falar sobre benefício por incapacidade, dicas, né? Conta pra gente um pouco mais sobre esse benefício, o que que você sugere para quem está atuando na via O que administrativa. eu tenho visto e recebi aí alguns apontamentos, algumas dúvidas e questionamentos, principalmente com relação aos benefícios por incapacidade, é com relação à disponibilização do laudo e disponibilização do resultado do requerimento do benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade por requerimento, a gente pode fazer pelo meu INSS, agendar perícia, ou o meu INSS do segurado, no serviço de agendar perícia. Então, ele não tem muitos segredos, porém, sem entrar na questão da prova agora, nesse momento, eu queria um pouquinho trazer para vocês o conhecimento com relação ao procedimento interno, como que funciona isso dentro do INSS. O INSS é dividido em 2 setores. A parte de... Amanda, machucou, Amanda? Ai, sim, mas está tudo certo. Que bom. Então, falando dos benefícios por incapacidade, internamente, o INSS divide, né, e hoje em dia a Secretaria de Previdência, a Secretaria de Perícia Médica Federal não é mais subordinada ao INSS. Então, ele cuida da parte perícia, ele cuida da parte médica,
dos requerimentos de benefício por incapacidade. Ele cuida do CNIS, ele cuida da questão das contribuições, dos vínculos empregatícios, da qualidade de segurado, de carência. Então, o INSS é vinculado à parte administrativa. O que a gente tem? Muitas vezes a gente faz o requerimento do benefício por incapacidade, agenda a perícia, o segurado vai até o INSS, faz a perícia, o rei, uma das principais dúvidas aí. Então, o segurado vai até o INSS, faz a perícia, o resultado do requerimento não é apresentado, ele não é juntado ao sistema, ele não é fornecido ao segurado, e nem mesmo o laudo da perícia. Aqui nós temos 2 pontos. O resultado do INSS é pela concessão ou indeferimento do benefício. Do perito da Secretaria de Perícia Médica Federal é capacidade ou incapacidade. O perito dá o laudo, a pessoa está incapaz para exercer a atividade, incapaz para a atividade laborativa. E o INSS indefere o benefício por conta da falta da contribuição, da falta da qualidade de segurado ou outros motivos administrativos. Quando a gente sai da perícia, o comunicado do INSS é, após as 21, entre no meu INSS para ver se o resultado está disponível. Se ele não estiver, entre em contato pelo 135 ou pelo 0800 e faça o pedido de acerto pós-perícia. Não foi disponibilizado nem o resultado e nem o laudo. Quando a gente pede esse acerto pós-perícia, ele pode regularizar esse procedimento. Ele vai ver por que não saiu o resultado do administrativo, concessão ou indeferimento, levando em conta contribuições, qualidade de segurado e carência, e também vai juntar aquele laudo que, por algum motivo, os sistemas não se comunicaram, SAB e GET do INSS, e aquele laudo não foi disponibilizado para o segurado. Então, resumindo, para a gente na prática, não saiu o laudo, não saiu o resultado, entre em contato com o INSS, 135 ou 0800, e solicita acerto pós-perícia, que tanto o resultado, concessão ou indeferimento, INSS, capacidade ou incapacidade no laudo vão ser juntados para vocês terem acesso. Beleza? Amanda, consegue? Não. Oi? Deu agora? Eu Acho que estava sim. encerrando do nada, eu até desliguei aqui o Wi-Fi, talvez seja o Wi-Fi, mas agora vamos torcer. Encerrava do nada. Vamos lá. Eu não tô vendo a Eu tô. Amanda. Você tá, Leandro? Tô te A ouvindo, imagem Gi. dela? O meu não tá. Tá. O meu não tá. Eu só vejo o Leandro. Que bom. Eu vou te falar. Não, tadinha da Eu tô Amanda. Quero aqui, ver a Gi, eu Amanda também. juro. Tô com saudade. Essa semana ainda a gente nem se viu. Gente, mas Leandro, essa dica é muito importante, porque o benefício por incapacidade, eles criaram uma rotina muito diferente, né? Porque se você for ver, você não tem o requerimento próprio do auxílio doença. Você vai dentro do meu INSS do cliente, tem que agendar uma perícia, né? Então, já é um formato diferente de requerimento que às vezes confunde os segurados e confunde até alguns colegas, né, advogados. Porque você vai dentro do INSS digital e do meu INSS, você põe lá auxílio doença, você não acha o requerimento, você acha o agendamento de perícia. E por que acontece assim? Porque, na verdade, o INSS, quando você agenda a perícia, teoricamente o perito, naquele momento, poderia conceder um outro benefício que não apenas o auxílio-doença, inclusive conceder uma aposentadoria por invalidez, né? Se essa fosse a situação. A gente sabe que normalmente é precedido de um auxílio-doença, mas eu tive um caso já na minha carreira que a gente entrou e saiu com a aposentadoria por invalidez já desde a primeira perícia. Mas o que acontece? Esse formato traz confusão e a gente tem um problema adicional, que é essa questão de se o benefício não é concedido até as 21 horas daquele dia, né? Se não sai o resultado ali, que você tem que ligar para um telefone,
para o 135 ou para o 0800 para abrir o acerto pós-perícia, que é, na verdade, o quê? É para você jogar esse requerimento, né, esse agendamento de perícia para dentro do meu INSS do cliente, num local onde você vai poder juntar documentos. Muitas vezes esses acertos são necessários para você provar a qualidade de segurado, para você provar a qualidade de segurado especial do rural, né? Por exemplo. Então, é quando, às vezes, até a questão do laudo foi ok, mas a relação do segurado com o INSS tem algum probleminha e você precisa organizar melhor. Se o CNIS tivesse tudo certinho, talvez não fosse necessário o sistema concedesse, porque daí o perito deu ok na doença, ficaria, então, ok nos outros requisitos e concederia o benefício. Como, às vezes, tem algum problema no CNIS ou é algum período que não está registrado porque é de segurado especial, por exemplo, você precisa desse acerto para que possa ser feita a concessão. E esse acerto depende do servidor analisar essa documentação que você vai juntar ali. Então, é muito importante que a gente entenda, e até teve uma pergunta aqui do Reinato, né, dizendo que se o resultado da perícia não saiu e foi requerido o acerto pós-perícia, mas já tem 15 dias e nada, o que fazer? Nesse caso, o advogado já fez o pedido pós-perícia, né, o acerto pós-perícia. Mas mesmo assim o INSS não deu andamento. Só que 15 dias, infelizmente, não costuma ser o prazo de resposta. Muitas vezes tem uma demora maior que isso, né? Então, você tem, em alguns casos, uma dificuldade de agilidade nesses andamentos. Por isso a importância que a gente até falou ontem do CNIS estar com todos os dados, de você manter o CNIS do seu cliente atualizado, até quando você vai fazer o pedido de benefício ou quando você está fazendo um planejamento, porque isso pode agilizar muito. Não ser necessário uma carta de exigência, não ser necessário um acerto pós-perícia, porque está tudo organizado lá, é só a verificação da incapacidade. No caso ali dos 15 dias, Leandro, tens alguma dica, alguma coisa para passar para o colega? Procurar realmente o INSS. Realmente está dentro do prazo que o INSS coloca para disponibilizar essa tarefa. Mas, em tese, não tem demorado tanto assim quando não tem algum problema dentro do INSS com relação a esse requerimento. Tá? Então, Renato, procure realmente ou através do atendimento do advogado ou através do 135 mesmo, informando que já tem 15 dias e nada foi levantado, porque, em tese, o prazo que o INSS está levando em consideração para dar essa resposta é de 5 dias. Tá? Então, dê uma olhadinha, porque realmente, se ele não abriu a tarefa pós-perícia para você arrumar lá o que precisa no CNIS, talvez, pode ter dado algum problema de comunicação do sistema. O que a gente colocou é extremamente importante, porque o INSS ele concede, ou seja, vinculam os sistemas. Quando o perito junta o laudo, sai do SAB e junta lá no GET, ele junta o laudo lá e já tem tudo certo no CNIS, essa concessão ela é de maneira automática. Tem que dar uma olhadinha, Luciane, tá? Porque é muito tempo aguardando, tá? Às vezes está faltando alguma coisa nesse acerto pós-perícia, alguma coisa que o INSS não conseguiu comunicar. Então dá uma olhadinha no INSS mesmo para ver o que está acontecendo. Voltando, quando há essa comunicação, quando há essa automatização, tem contribuição, tem qualidade de segurado, juntou o lado pela incapacidade, o benefício já vem logo, o resultado já vem ali após as 21 horas, já com a concessão e o laudo disponibilizado. Quando não saiu ali, depois das 21 horas, faz o pedido de acerto pós-perícia. Com certeza, alguma coisa relacionada às relações previdenciárias ou algum problema que deu na disponibilização do laudo e não foi possibilitada essa concessão de maneira automática. Vai ter casos também, gente, que você vai atender o cliente que chega no escritório e que ele diz o seguinte, eu entrei com pedido e até agora não tive resposta. E daí ele vai dizer, você já fez, ligou para o 135, pediu acerto pós-perícia? Sim, eu pedi, mas mesmo assim ainda não teve resposta, estou aguardando. Entra no meu INSS desse cliente, se cadastra lá como procurador e olha os documentos que esse cliente juntou. Porque às vezes ele pediu o acerto pós-perícia e não juntou nada.
Às vezes ele pediu o acerto pós-perícia e juntou uns documentos aleatórios, assim, que não comprova. Porque quando você olha o CNIS, você consegue observar ali mais ou menos qual seria o problema. Ah, olha, tá faltando aqui, a última carteira não tá aqui, tem um período de rural que ele não juntou nenhuma prova, porque não adianta no acerto pós-perícia lá, no requerimento, ir lá e juntar os laudos de novo. Porque a questão aí não é mais médica, normalmente. A questão aí é outra coisa, é tempo de atividade, às vezes, relação das contribuições, das remunerações. Então, se o cliente fez isso sozinho, normalmente ele não fez certo. Né? E aí, mais uma vez, a importância de a gente ter o advogado, a advogada previdenciarista junto ao cliente nesse momento do requerimento. E se o cliente está dizendo que está demorando, pode... Ó, a Amanda voltou e agora eu estou vendo ela. Pode ser, gente, que está demorando exatamente porque o cliente não colocou a documentação suficiente para o deferimento lá. Então, peguem cópia desse processo, né? Acessem lá dentro do sistema para verificar se realmente tem o suficiente ali para o INSS conceder. Não fiquem esperando uma carta de exigência, não fiquem esperando alguém mexer. Essa movimentação ela pode ser feita automática por vocês ali. Vai lá, olhou, tá errado? Faltou? Junta, porque isso já vai mexer. Não precisa fazer o mandado de segurança para isso, gente. Às vezes é falta de documento na via administrativa. Então vai lá, olha e junta o que precisa, faz o pedido, às vezes junta um pedido escrito, olha, tá aqui o documento, tá aqui a comprovação, tá aqui o tempo rural, tá aqui isso, tá aqui aquilo, para poder deslanchar esse processo administrativo. E fazendo um gancho aqui nessa questão, já vou trazer um ponto para a Amanda, porque a gente tem muito disso também na CTC, né, Amanda? A certidão de tempo de contribuição, que é um documento que a gente leva tempo de um regime para o outro, do regime próprio para o regime geral, do regime geral para o regime próprio, e assim vai, né? Essa CTC, ela normalmente o cliente pede sozinho primeiro, né? E dá rolo. Dá rolo porque ele não faz o pedido dos períodos fracionados, ele pede uma CTC e vem aquela CTC inteira. Dá rolo porque às vezes ele só joga uns documentos lá, ele pega aquelas declarações corridas e não o formulário da DTC ou do documento que ele precisa trazer do regime lá para poder fazer essa inclusão do tempo, e muitas vezes ele chega reclamando do tempo e a pessoa vai lá e entra, o advogado vai lá e entra com mandado de segurança. Gente, precisa esclarecer bem, assim, instruir bem esse processo administrativo. E Amanda, dá algumas dicas aqui da CTC para Então, nós. Gi, na CTC, como a gente falou ontem, em relação ao tempo especial, na CTC não é diferente, né? Então, quando for fazer o pedido de CTC, é importante que, né, o advogado, enfim, já que o segurado normalmente não faz, mas que a gente discrimine exatamente quais os períodos que serão aproveitados no regime próprio, né, quais que deverão permanecer no INSS, lembrar sempre, né, que essa CTC fracionada, ou seja, quando você quer levar só parte do tempo que consta no INSS para o regime próprio, esse fracionamento ele pode ser tanto de um período, de períodos, quanto de vínculo também. Então, se eu tenho 10 anos num vínculo de carteira assinada, por exemplo, eu posso levar 5 anos desse vínculo para o regime próprio e deixar 5 anos no INSS, por exemplo, né? Porque a gente sabe que um segurado pode ter mais de um benefício, pode ter mais de uma aposentadoria. Então, se aquele tempo ali não vai fazer diferença para ele junto ao serviço público, por que não deixar no INSS, né? Para eventualmente isso garantir também futuramente uma aposentadoria, né? Uma segunda aposentadoria para esse segurado. Sempre, claro, lembrar que a CTC, assim como o pedido de recolhimento em atraso, também cabe para isso, ele sempre deve ser precedido de um planejamento, né? Então, desenhar bem certinho, calcular quais as regras que esse servidor público terá acesso junto ali ao regime próprio que ele é vinculado, e aí, a partir dessa análise, demonstrar para o INSS de período que vai ser incluído na CTC, quais que serão aproveitados, quais que permanecerão junto ao INSS.
E é isso, né? Na CTC, assim como no pedido de aposentadoria, discriminar, lembrar sempre de falar para o INSS, né, que caso a documentação apresentada não seja suficiente, que haja a emissão da carta de exigência. A gente sabe que na CTC é um processo que, a meu ver, tem tido muito mais exigência que um processo de aposentadoria, muito mais. Hoje eu entendo, pelo menos os processos de CTC que eu tenho pego, são muito mais complexos do que um de benefício, assim, porque você realmente precisa saber o que vai ser averbado, o que não vai ser averbado. Lembrando que também, para ser incluído em CTC, se tiver pagamento em alíquota reduzida, vai ter que complementar também. Então, os mesmos procedimentos e dificuldades, ou até mais, que nós encontramos num processo de concessão de benefício, a gente encontra num processo de emissão de CTC, de revisão de CTC. Às vezes, uma revisão de CTC dá mais trabalho do que uma emissão de CTC, porque muitas vezes esse servidor, esse mesmo que a Gi mencionou ali no início, né? Quando o servidor pega essa CTC sozinho, que não fraciona, e é uma CTC antiga, que ele já levou para o serviço público assim que ele entrou, aí agora ele está cumprindo a idade para aposentar no INSS, ele quer tirar parte do período que já está lá no serviço público, mesmo que não tenha sido utilizado, você vai ter que fazer essa comprovação da não utilização, muitas vezes pedir a devolução da CTC antiga. Então é isso, assim, a gente sempre tem que saber muito ao certo, ter de forma muito clara os pedidos que você vai fazer ali na CTC, né? Da data, do início, do final. É isso. Isso mesmo, Amanda. E um detalhe, né, que muita gente, porque daí eu já recebi alguns comentários tipo, Gisele, eu nunca vi uma CTC fracionada, porque sempre aparece em todos os períodos. Sim, sempre aparece em todos os períodos, mas o fracionamento da CTC, daí a dica, ela tá na observação da CTC, que é lá no final. É onde ele diz, porque a listagem, a CTC, sempre vem com todos os períodos que estão no CNIS. Né? Eles imprimem ali com tudo que é validado pelo servidor. Claro, tem alguma coisa que não é validado, não vem na CTC, mas tudo que é validado pelo servidor aparece naquela listagem dos períodos. Mas é na observação que você vai ver o fracionamento, onde se coloca lá. Então, que vai utilizar o período tal, a tal, a tal, a tal, no ente tal. E a CTC pode ser expedida para até 2 entes. Então, eu posso pedir uma parte para levar para o estado, uma parte levar para o município, para um servidor que tem 2 vínculos, por exemplo. Então, vai constar lá embaixo. Lá em cima, no instituidor, vai ter 2 CNPJs. E lá embaixo eu vou dizer qual período, lá na observação da CTC, eu vou dizer qual período vai para um e qual período vai para outro. Também é importante lembrar que desde o julgamento do tema 942 e da portaria que foi feita pelo Ministério da Economia, as certidões de tempo de contribuição, quando a gente está tratando de tempo especial, ela tem que constar a especialidade do tempo. Ela não vai ter a conversão do tempo, mas ela tem que constar também que o tempo é especial. E isso vai fazer com que você possa trazer a conversão para dentro do regime que você vai incluir aquele período, né? Então, tomar cuidado, porque pode ser que o teu cliente precise de uma revisão de CTC para fracionar. Daí aqui alguns pontos, né? Se o cliente pegou uma CTC de tudo e só usou uma parte do tempo, ele vai ter que devolver esse restante do tempo para o INSS. E nesse caso, tem sido cobrado muitas vezes do segurado que ele faça a revisão da CTC. Se ele não usou nada, ele pediu a CTC, e tinha gente que pedia a CTC meio que para fazer simulação. Ele achava que a certidão era uma simulação e pediu a CTC e pegou. E não usou nada, ou pegou porque ia usar e no final viu que não precisava. Ele precisa cancelar essa certidão de tempo para poder se aposentar no INSS. Porque quando você pega a CTC, é como se você deletasse o tempo de lá. Ele continua aparecendo no CNIS, mas enquanto você não provar ou devolver esse tempo para lá, o INSS não vai computar. Então, às vezes, você precisa revisar para fracionar. Às vezes, você precisa revisar ou cancelar ela por completo, né? Revisar para dividir em mais de um local, às vezes cancelar para poder devolver o tempo para o INSS para poder ter o direito à aposentadoria, né? Lá no regime geral, com o tempo que sobrou. Mas o meu tempo é concomitante. Gente, eu tive recente, eu estava fazendo uma mentoria
E ela mostrou a negativa ali, era tudo concomitante, não tinha como ela ter usado, ela tinha a declaração de que ela não usou, e a negativa do benefício foi porque ela tinha levado todo esse tempo numa certidão que não era fracionada, ela não pediu o cancelamento nem a revisão, e o servidor não fez isso no processo de aposentadoria. Então, tomem o cuidado, porque como a Amanda falou, às vezes uma CTC mal feita ou muito ampla, ela dá mais trabalho depois na hora de consertar do que se tivesse sido feita bonitinho desde o início. E é importante a gente tomar esse cuidado, como bem destacou a Amanda, de fazer o planejamento, de só pedir na certidão o fracionamento do período que realmente é necessário. Não adianta sair pegando CTC de tudo, porque depois você precisa do tempo no regime geral e não vai ter. Deixa eu só um pouquinho dessa questão do planejamento, que tudo que a gente, né? Para que eu vou usar essa CTC? Qual período realmente eu tenho que utilizar para esse segurado? Porque não adianta pegar uma CTC inteira e disponibilizar, depois o trabalho é maior de eu ir lá buscar, tentar cancelar aquilo que eu pedi de uma maneira completa, inteira. Então o trabalho acaba ficando muito maior numa revisão e demora muito tempo. E o segurado, às vezes, fica esperando isso por conta do pedido que a gente fez. Então, essa questão do planejamento é extremamente importante. Eu também falei com uma advogada, esses tempos atrás, de uma situação de uma servidora, quando foi o que a gente falou, 2 aposentadorias no município, gerando uma terceira aposentadoria no estado. Ela não teria direito a essa terceira aposentadoria. Aí ela falou assim, pois é, eu falei para ela que ela ia ter que escolher só e... Não, e o que ela vai fazer com aquele período, daquela aposentadoria que ela está... Porque a gente precisa colocar para o servidor ali, para o nosso cliente, o que ele vai deixar de ter e o que ele vai ter que continuar pagando aposentado naquele ente. Por exemplo, ele vai continuar contribuindo, tendo a contribuição previdenciária na RPPS, coisa que ele não vai ter mais no previdenciário, aqui no regime geral, no INSS. Ele vai ter a questão do plano de saúde que ele tem lá no RPPS disponível para ele, e quando ele sai, ele vai ter que pagar esse plano de saúde aqui no INSS. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E analisando friamente um plano de saúde hoje para uma pessoa que está se aposentando, ou seja, acima dos 60 anos, a gente levar em média, passa de R$1.000, chega a R$1.500, dependendo da região. Ou seja, se ela vai receber R$3.000 de aposentadoria saindo de um ente e indo para o outro, pagando um plano de saúde de R$1.500, já foi metade do seu benefício. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, tanto para que eu vou utilizar e como isso ele será realmente analisado na vida previdenciária, na vida aposentado desse nosso cliente. Acredito que é isso, Gi, só complementando a questão, a importância realmente do planejamento previdenciário. Não só analisando a questão pretérita, não só analisando aquilo que ele teve de contribuição, mas o que ele vai fazer com a aposentadoria, quais são as consequências disso na sua sobrevida ali depois de aposentado. Respondendo algumas perguntas do pessoal aqui, né? Suzana pergunta, CTC não usada no ente, como faz para voltar para o INSS? Seria por meio da revisão da CTC? Se não usou tudo, tipo, se a CTC está completamente inutilizada ali, não utilizou nada, pode cancelar a CTC. Se usou parte, vai ter que revisar, porque vai ter que permanecer uma certidão daquilo que já usou, fracionada no período, e daí o restante volta para o INSS. Outra pergunta aqui, na verdade uma afirmação, Amanda Pereira dizendo, está dando um trabalho danado com esse reconhecimento da especialidade na CTC, misericórdia. Então, Amanda, realmente está dando trabalho, né? E está dando trabalho como dá trabalho de provar tempo especial no INSS sempre, né? Porque se a gente for ver hoje, quase mais de 90% dos benefícios de aposentadoria especial são concedidos judicialmente. O INSS cria muita dificuldade na contagem de tempo especial, né? Não sei se a Amanda quer puxar alguma coisa com relação à questão do tempo especial como um todo, né? Alguma dica? O tempo especial coisa? na CTC, a própria IN traz isso, né? Ele é comprovado, é feita a comprovação da mesma forma que é feito no pedido de aposentadoria, assim como uma emissão de CTC com reconhecimento de tempo rural,
a prova da atividade rural é a mesma daquela quando a gente faz uma aposentadoria por idade rural, uma aposentadoria híbrida. Então, vai dar esse trabalho mesmo, como a gente já conhece, a especialidade do INSS é realmente mais difícil. E uma situação interessante que a TNU julgou, agora não lembro se foi o ano passado ou foi 2020, mas que ela falou o seguinte, que muito embora tenha ocorrido o reconhecimento da especialidade na CTC, a averbação do tempo majorado fica a critério do ente que recebe esse documento e não mais do ente que emite esse documento, né? Há um tempo atrás eu solicitei, né? E claro, na esfera judicial, porque na via administrativa é vedado a CTC com tempo majorado, seja essa majoração em função da especialidade ou em função da pessoa com deficiência, né? Que nós temos os coeficientes também. Então, é vedada a emissão da CTC com tempo majorado. Mas na esfera judicial, nós tínhamos até pouco tempo, antes da decisão da TNU, a CTC com o tempo convertido, né? Então, esse tempo ele já ia pronto para o órgão que ia receber esse documento. Mas agora, em âmbito do juizado, pelo menos, a ideia é que o tempo majorado ficará a critério do ente que vai conceder a aposentadoria com esse tempo, né? Para quem trabalha com RPPS, pelo menos a gente teve o julgamento do tema 942, e aí facilitou também essa questão da conversão do tempo, aí, inclusive, para o tempo consciente na CTC, né? Exatamente. E o entendimento da portaria lá, né, das orientações do Ministério da Economia é esse igual da TNU. A CTC tem que ter só a observação de que o tempo é especial. Quem vai converter e majorar é o órgão que está recebendo a CTC e não o órgão que está emitindo a CTC. Mas a importância e a indispensabilidade de que isso conste. Então, às vezes, vai ter que revisar a CTC para incluir esse tempo especial. Tem deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo achar ela. Gente, quem tiver pergunta, manda ali no ponto de interrogação, ficar mais fácil de a gente achar, senão tem que ficar voltando aqui. Tô tentando achar. Uma aqui que diz: CTC emitida para todo o período erroneamente. Melhor cancelar do que revisar, né? Quem errou foi o INSS. Olha, Aida, depende, assim, né? Assim, se você vai trocar, né? Se você já averbou ela, você pode pedir a revisão. O INSS, muitas vezes, como a CTC agora é online, às vezes ele cancela e já emite uma nova, né? Porque você não consegue tirar. Agora, se ela já está averbada lá, você precisa informar isso para o INSS, porque o órgão muitas vezes não quer te entregar a original. Daí você pega lá uma declaração do órgão que ele não tem como entregar, que ele já averbou os períodos que ele averbou, para daí você poder fazer essa adequação, né? Porque o risco de cancelar tudo e de pedir o cancelamento, você tem que dizer se aquilo já foi utilizado ou não, para deixar claro, né, que já tem um período lá e que aquilo vai ser fracionado. Depende da urgência também, né? Às vezes ainda tem tempo para averbar, não é urgente, você pode cancelar, fazer nova, fazer bonitinha, ou então revisa, tanto faz. Gi, né? em relação a uma coisa que eu acho que é muito legal falar, é bem pertinente a isso que você falou no tocante a essa pergunta. Mesmo que o servidor já tenha utilizado essa CTC no ente, se for para incluir tempo anterior ou posterior ao tempo já utilizado, e desde que não haja alteração do órgão instituidor, que é o órgão de destino desse documento, você pode revisar, tá, gente? Porque, assim, tem muito aquela ideia, e tá certo, porque isso está expresso na IN, CTC já utilizada, tempo já aproveitado com efeito financeiro, né? Um abono, um triênio, enfim. Você não pode desaverbar, mas você pode corrigir aquele documento. Então, não é que você vai desaverbar o tempo e utilizar em outro lugar. Não, às vezes você só quer ajustar. Então, você vai falar para o ente, olha, eu não vou tirar o tempo daí, mas eu preciso
buscar o tempo concomitante à posse que foi nessa CTC inicialmente concedida, eu preciso trazer esse tempo para o INSS. Então, eu vou deixar o tempo averbado lá, mas eu só vou fazer esse ajuste. E, às vezes, como a gente tem muito essa ideia, começou a receber o abono, acabou a averbação. Não, calma aí. O que foi utilizado para aquele abono? Será que essa servidora ela não teria direito ao abono independentemente dessa averbação? Às vezes, você também consegue fazer essa comprovação, entende? Então, só essa cautela que eu achei bem pertinente ao que a menina ali tinha perguntado, né? E uma pergunta interessante aqui, gente, que já fica com aviso, né? Quando a CTC consta no CNIS, mas não consta na calculadora do INSS. Gente, se tá na CTC, não consta mais no CNIS. Assim, consta no CNIS, mas não pode ser utilizado para o cálculo, né? Então, assim, na prática, o fato de eles não deletarem o tempo do CNIS da pessoa não significa que esse tempo está disponível para você usar. Se ele pegou uma certidão de tempo, ele tirou o tempo de lá. Ah, mas tá aparecendo no CNIS. Não tem problema, porque o CNIS tem todas as informações, inclusive o tempo de RPPS, que ele também não pode usar ali, a não ser que ele traga uma CTC, que ele tenha exonerado. Então, não é porque o tempo tá no CNIS que você pode sair apertando, importar CNIS e apertar Enter no cálculo. Para fazer análise, planejamento e cálculo de tempo, você precisa realmente entender, tá? Qual período ele usou no outro ente? Ah, isso aqui. Então, o que sobrou aqui? Não é o que está no CNIS que consta, é o que você analisar que ainda existe para ser utilizado aqui. Então, o fato de estar no CNIS, e, gente, a calculadora do INSS, aquele simulador lá, não é confiável. Ponto. Tá? Não dá para achar, e tem muita gente, eu não consigo mais usar o simulador. Nem devia estar usando antes, vamos ser sinceros, aquele negócio não funciona direito, né? E ele cria uma expectativa terrível, principalmente quando a gente está usando e atendendo e analisando clientes que têm mais de um regime. Eu tenho um tio, por exemplo, que tem 3 regimes, ele é médico em 2 regimes e tinha o regime geral, né? E quando a gente até fez a aposentadoria dele, né, Amanda? Quando ele entrava no simulador, parecia que ele tinha 40 anos de contribuição, porque o sistema somava todos os 2 RPPS dele, mais o RGPS, e dava para ele direito à aposentadoria no INSS, que ele não tinha, porque era um período diferente. Mas o simulador joga tudo ali, né? Então, assim, esses simuladores, assim como você simplesmente importar o CNIS e jogar em qualquer programa, por melhor que seja, e dar um Enter, isso não é planejamento previdenciário. Né? Isso é o robozinho lá que não está resolvendo o problema. Então, a gente precisa sim avaliar o tempo. Cada mês, cada período, cada vínculo. O que é RPPS, o que não é. Olha, tem um período aqui que até era de um outro município, ele era CLT. Eu posso trazer para cá? Posso. O que eu vou precisar? Ele era CLT, então vou precisar uma declaração de tempo de contribuição, uma DTC, que é um formulário específico que o INSS exige. Eu tenho que confirmar a relação das contribuições lá dos salários para colocar aqui. Então, essa organização do tempo, essa preparação para a aposentadoria e essa instrução do processo de aposentadoria, ela é indispensável para você realmente poder conseguir o benefício no final. Senão, você julgou um monte de dados achando que o CNIS conta para tudo. Mas quando a gente está falando de tempos trabalhados em entes federativos ou em autarquias, né? Esse período não vem automaticamente. Você vai ter que documentar de uma maneira melhor aqui para poder se aposentar no regime geral. Leandro, quer falar alguma coisa? Sim, só esse ponto que a Gi colocou, que é extremamente importante, porque o cliente, quando ele chega no escritório, e se a gente perguntar para ele, você já utilizou, ele só vai responder que não sabe. Ele vai falar, eu sei que foi alguma coisa, não sei para onde. Porque ele quer que conte ali aonde ele está buscando o benefício agora, ele quer que conte qualquer período, seja de onde for. Então, o que a gente colocou é extremamente importante. O que é o RPPS? O que é esse? Aonde eu busco essas informações no município, no estado, na União, seja onde for. Aonde eu busco saber se já foi utilizado ou se não foi utilizado. Que período foi utilizado e que não foi utilizado. Para que eu não tenha problemas, como a Amanda colocou. Já gerou efeito financeiro, mexe em revisão. Aquilo que já foi utilizado,
já não muda mais. Muda numa revisão. Olha, não foi contabilizado o tempo correto, é isso aqui que tem. Aí sim, retirar, cancelar. Não, a gente revisa alguma situação que foi protocolizada lá. Então, esse levantamento anterior, saber aonde a gente vai buscar a informação, extremamente importante para que isso não vire um monstrinho lá na frente. E, gente, vira um monstrinho. Muitas vezes mais difícil que o próprio requerimento de aposentadoria. Causa uma confusão enorme, né? E daí uma dica aqui, gente. Eu falo muito isso lá no escritório, também nas mentorias. Qual é a diferença entre DTC e CTC? Né? Quando que eu sei quando eu tenho que pegar uma declaração de tempo de contribuição e quando eu sei que eu tenho que pegar uma certidão de tempo de contribuição? Pense o seguinte, tá? CTC é um cheque. Certidão de tempo de contribuição é uma garantia do regime que recebeu a contribuição de que ele vai pagar parte do benefício se aquele tempo for utilizado pelo regime que está recebendo a CTC. Então, para emitir uma certidão de tempo de contribuição, tem que ter contribuição para o regime que vai validar aquele tempo, porque senão ele não vai sair distribuindo dinheiro para uma coisa que ele nunca recebeu, contribuição, certo? DTC, a declaração de tempo de contribuição, é uma mera validação de dados. O órgão que está emitindo, então, CTC tem que ser regime, tem que ser RPPS para emitir. DTC, quem vai validar é o empregador, é o ente. Então, a DTC vai ser emitida pelo setor onde a pessoa tem vinculação e vai dizer, olha só, INSS, eu já paguei para você as contribuições desse meu servidor público lato sensu, desse meu comissionado, desse meu temporário, ou desse meu estatutário que eu não tenho regime próprio nos municípios que ele não existe. Então, eu já paguei para você, eu só estou dizendo aí, valida aqui esses meses, essas contribuições. Nos dois casos, eu tenho um anexo que é a relação das contribuições, ali a relação dos salários, das remunerações do servidor. Mas há uma diferença muito grande dos efeitos de uma DTC e de uma CTC. A CTC, ela vem vinculada com a compensação financeira entre regimes, com o fato de que o regime que emitiu a CTC está se comprometendo a pagar. É um cheque para cobrar lá na frente, um predatado. Para quem é novo nem sabe o que é isso, né? Mas existia. E a DTC não, é uma mera validação dos dados, para dizer, ó, eu já paguei para ti, INSS, mas realmente esse tempo existiu, tá aqui as informações desse período. E até para esclarecer se o tempo é de estatutário, se é de comissionado, né? A DTC, se a gente tivesse um sistema bem organizado, nem necessária seria, né? Porque é para validar tempo que já está lá. A certidão de tempo, ela é sim necessária, porque ela avisa quem está emitindo de que ele tem que pagar, né? Ele tem que se comprometer com aquela compensação financeira. Com relação a perguntas aqui, gente, uma interessante. Leandro, do benefício por incapacidade do acerto pós-perícia, né? Então, o requerimento, no caso do auxílio-doença, só é possível de juntar após a perícia e nesse acerto? Não tem como juntar a petição antes no requerimento? Eu só queria saber o que é o pré-datado. Inventa. Sobre o benefício por incapacidade, gente. Hoje ainda não é possível. O INSS está em desenvolvimento da plataforma com relação ao DocMed de novo, que foi quando a gente juntou aqueles documentos na época da pandemia, que a gente juntava o documento e teve aquela análise, aquela perícia simplificada dos documentos, né? Então a gente vai ter essa questão, Gisele, o pessoal está querendo saber, eu acho, da questão do pré-datado. Mas olha só, hoje não, eu não sei quem perguntou, mas hoje a gente agenda a perícia e caso a gente queira mudar alguma coisa, que a perícia vai acontecer, o perito ele vai analisar a questão de incapacidade laborativa ou capacidade laborativa. O que a gente pode ter de concessão e deferimento de benefício é a questão de relações previdenciárias, vínculos, contribuições. Então, o que a gente faz no acerto pós-perícia? A gente abre uma tarefa. Nessa tarefa, a gente explica... Você está rindo, né, Gil? Você quer que eu pare um pouquinho aqui para você?
Não, não, pode falar aí. Tô rindo dos comentários da galera. Muito Todo mundo muito legal. jovem aqui. Tem que melhorar o exemplo. Então, quando a gente pede esse acerto pós-perícia, a gente abre uma tarefa que não foi aberta no sistema do INSS. Abrindo essa tarefa, ele é a possibilidade de a gente juntar anexos para comprovar alguma coisa que naquela relação previdenciária não foi provada. Lembre-se, ali no acerto pós-perícia, a questão médica não se discute mais. O laudo já foi feito no dia do agendamento da perícia. Acerto pós-perícia, depois da perícia, é somente para tratar das relações previdenciárias. Por isso, olha o CNIS antes. Não agenda a perícia ali por agendar no meu INSS. A praticidade faz com que a gente faça muito rápido. Mas dá uma olhadinha no CNIS, vê se não tem questão de contribuição a menor, dá uma analisada realmente no que a gente pode fazer para que não espere o tempo que está esperando para fazer uma perícia, não corra o risco de não ter a perícia naquele dia, agendar uma nova perícia mais para frente, o laudo pela incapacidade, mas falhou na questão da qualidade do segurado. Uma pergunta que teve aqui, que até acho bem interessante a gente tocar, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso também. Teve uma pergunta aqui, se aquele acerto de vínculos e remunerações que é feito pela Portaria 123 de 2020 evita o acerto pós-perícia. Pode evitar, né? E uma coisa que é muito legal da gente falar sempre é que hoje, né, muito mais do que nunca, cada vez mais se vê a necessidade de se manter um CNIS sem indicador de irregularidade, sem contribuição abaixo do mínimo, sem datas, sem vínculo, sem a data final, sem CNPJ de contribuinte ali individual, né? Às vezes tem uma empresa que a pessoa só abriu, nunca exerceu, nunca teve movimentação financeira e aquilo ali está atrapalhando a vida daquele segurado. Então, a gente que agora está fomentando a ideia do planejamento, a ideia de análise, o CNIS virou um campo muito fértil de trabalho para a advocacia previdenciária, né? Não só dos benefícios como um todo, que isso é óbvio que é nosso dever buscar sempre a concessão do melhor benefício para o cliente, mas de deixar ele em paz aos olhos do INSS. E ele em paz aos olhos do INSS significa um CNIS sem indicador de regularidade, sem vínculo com indicação de extemporaneidade, né? Então, assim, olha, fez um planejamento, viu que não é o momento de aposentadoria, que a aposentadoria só vai se dar daqui a alguns anos, fideliza esse cliente, fala para ele da importância de se manter esse cadastro atualizado, de complementar as contribuições, né? Ele precisa estar ciente que se eventualmente acontece alguma coisa com ele e aquelas contribuições estão irregulares, talvez os beneficiários dele vão ser prejudicados, talvez não, muito provavelmente serão, porque às vezes aquela contribuição que está abaixo do mínimo não vai contar para a qualidade de segurado. Então, até os beneficiários conhecerem alguém que vai, né, poder ali orientar, de complementar, enfim, de acertar. Então, é nosso papel, enquanto advogados, orientar os nossos clientes nesse sentido. Ainda que não caiba a concessão do benefício, demonstrar que o cadastro dele está com uma série de erros e que esses erros podem e muito provavelmente trarão muitas dificuldades na obtenção de algum benefício, não só para ele, mas também para os seus dependentes. E cabe a nós conhecer os indicadores e conhecer as regras, a documentação que é necessária para sanar e corrigir essas irregularidades, né? Isso mesmo. Lembrando que a emissão da DARF, ela já está sendo possível dentro do meu INSS, mas o sistema ainda não importou esses pagamentos para dentro do CNIS. Então, é muito importante que a gente guarde esses comprovantes e até que faça o acerto de vínculos e remunerações com essas DARFs, né? Para já dar entrada ali. Ah, mas ele não vai responder, ele ainda não consegue incluir. Bem, mas pelo menos você já guardou lá os documentos. Daqui a pouco o cliente perde essa DARF e você fica sem a prova desse recolhimento, né?
Então, é importante que a gente tenha essa regularização ali e a orientação do cliente de guardar esses Vai contribuir, comprovantes. vai dar uma olhadinha Aqui, Roberta. nos documentos que comprovam esse recolhimento em atraso, ou para poder fazer o recolhimento, para poder acertar o CNIS, aquele que vem como contribuinte individual, como empresário. Gente, não esquece de ver a declaração de imposto de renda. Não esquece, o INSS está vinculando tudo, está analisando, já tem a questão da unificação dos sistemas, principalmente agora com a DARF dentro do sistema do meu INSS, já é uma automação para buscar cada vez mais aquelas contribuições feitas antes da primeira em dia, para poder comprovar tempo de contribuição. Então, não esquece de olhar o imposto de renda, tá bom? E aqui, Roberta, fazendo uma pergunta a respeito de um professor que tem 2 vínculos no Estado e pede exoneração num deles. Ele pode pedir a CTC para levar no INSS? Sim. Uma vez que ele esteja exonerado num dos vínculos, ele pode pedir a certidão só daquele período. Inclusive, tem que cuidar, porque às vezes o professor ele é temporário num dos vínculos, então ele nem era estatutário. Daí ele vai pegar a DTC, como a gente falou. Outra pergunta aqui. Gustavo, acho até que você respondeu, né, Leandro? Ele pergunta se ainda é possível agendar aquela perícia médica feita apenas pelos documentos médicos. Como? Na verdade, no momento não, né? Até tem a previsão normativa, mas ainda não regulamentou no sistema. Então, a gente está aguardando, né? Que a MP 1113, né? 1113, ela já permite que a gente passe a fazer perícias documentais. Como era feito lá, que o Leandro bem falou, como era feito na época da pandemia, mas isso ainda não está sendo possível juntar os documentos. A gente aguarda, isso deve ser em breve, né? Essa organização do sistema para receber a novidade novamente, vem né? não só com relação à documentação, não só da juntar a documentação, né? Mas o INSS está desenvolvendo, está buscando regularizações aí junto ao CFM também, mas poder provocar a realização da teleperícia. Complicado, eu entendo alguns pontos, mas dependendo da perícia do INSS, a perícia documental ela é extremamente válida, porque o perito não vem com o palitinho lá, bota a língua para fora aqui, quero ver como é que tá a gargantinha aqui, vamos ver se tem direito. Não. Ele vai olhar a documentação, ver se aquilo tem relação com aquela atividade que ele tem a contribuição previdenciária que consta no CNIS, seja como empregado, seja como contribuinte individual, aquilo que ele mesmo declara que ele faz e aquele problema que ele está ali apresentando, aquela incapacidade que ele está apresentando, ver qual é a relação. Então tem muita coisa, sim, que a perícia documental vai ajudar, vai resolver o problema e em partes até mesmo a teleperícia, mas daí é uma conversa longa daquilo que a gente imagina que possa ser realizado e outras que não possam. Né? Isso mesmo, gente, já estamos chegando aqui ao fim da nossa live de hoje, passa rápido, né, o tempo, mas eu quero deixar todo mundo aqui que está nos vendo com tarefa para casa, para olhar o seu CNIS. Entrem lá no meu INSS de vocês e confiram o seu CNIS. Será que não tem nenhum indicador ali? Deem uma olhada, né? Não vamos colocar em prática aquele ditado que diz que em casa de ferreiro espeto é de pau, né? Então vamos olhar os nossos CNIs, fazer a correção dos nossos CNIs, para que a gente também, se precisar do benefício, esteja com tudo em dia. Leandro e Amanda, eu vou passar agora, vou inverter. Primeiro o Leandro, depois a Amanda para se despedir do pessoal. Isso aí, importante no CNIS agora, que você falou dos indicadores, né? Que a gente falou bastante indicadores. O INSS está vindo com muitos indicadores novos. Essa vinculação com a Receita Federal, a própria Justiça do Trabalho, tem inovações do INSS vindo aí para as aposentadorias e reconhecimento do tempo, de conversão de tempo com a contribuição feita pela empresa já. Então, daqui a pouco a gente não vai nem precisar apresentar documento, porque já vai estar convertido aquele tempo numa inteligência artificial. Então, a importância aumentando cada vez mais com relação ao CNIS. Vários indicadores novos, a gente tem, né, coloca aí
nos cursos aí, alguns indicadores novos importantes aí para a advocacia ter acesso, para a advocacia saber, para melhorar realmente o atendimento. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência de todos vocês. Desculpem se a gente estragou o almoço de alguém aí, mas com certeza a intenção não foi essa. Eu preciso hoje, como tarefa de casa, buscar a questão do cheque pré-datado. E fiz que para aqueles que não conhecem, trago na próxima live. Amanhã, no mesmo horário, bate-local. Valeu, gente. Virei tudo aqui, o Leandro me deixou até nervosa, virei tudo a câmera aqui. Vai lá, Gente, Amanda. sempre muito bom estar aqui com vocês, falando sobre direito previdenciário, sobre as novas atualizações aqui, sempre tem, né? Leandro, daí quando você fizer esse estudo sobre o pré-datado, você passa para a gente, porque eu também desconheço, nunca utilizei essas formas mais arcaicas, né? Eu não conheço, eu já peguei o cartão de crédito e o Pix, né? Mas acho que deve ser um instrumento bom aí. Vamos lá, então no exemplo novo é um Pix agendado. Um beijão para vocês, pessoal. Gente, obrigada olha, pela companhia. É isso. Pessoal, olha, muito obrigada, viu? Todo mundo aqui com dever de casa, de conferir o seu CNIS, não apareceu nenhum indicador ali para regularizar. Vamos botar em prática dentro da nossa casa também essa questão, né? O planejamento previdenciário para os advogados previdenciaristas. Gente, muito obrigada pela companhia. Lembrando que amanhã é a nossa última live dessa jornada do processo administrativo previdenciário. Vem com a gente amanhã, 1h, a gente vai estar aqui conversando, almoçando junto para vocês que quiserem. A gente não vai comer aqui na frente do vídeo, mas vocês podem comer enquanto a gente conversa. E para a gente bater papo, né? Lembrando que a gente vai trazendo algumas perguntas aqui para a gente poder conversar com dicas, com novidades sobre o processo administrativo previdenciário, que se tornou uma área de atuação muito importante para a advocacia previdenciária, né? Cada vez mais ampla e cada vez mais forte. E sobre cheque também, amanhã, então? Cheque amanhã a gente ensina, né? E o Pix agendado também, que agora dá para agendar Pix, né? Então vou adequar o Que show! Beijo. Obrigado. Gente, beijo, Tchau. até amanhã.